Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal do Bebê Bom de Garfo aqui no YouTube. Vocês não imaginam a satisfação que eu tenho de estar aqui compartilhando dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar a melhorar a alimentação do seu filho. Espero que você goste do nosso canal e que eu consiga contribuir para que você e a sua família desfrutem de momentos agradáveis de refeição aí, comendo de forma saudável e com muito prazer nisso. Para isso, gente, me ajude aqui compartilhando os vídeos, ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui. Eu tenho um ambicioso objetivo de transformar essa geração em uma geração que tem mais saúde, porque se relaciona bem com os alimentos. E para isso eu estou estudando muito para trazer sempre um conteúdo com muito embasamento científico. Além disso, eu venho aqui compartilhar minha experiência de nutricionista há mais de 10 anos e mãe de 2 bebês mão de garfo. Eu preciso aí da sua ajuda, né, espalhando essa mensagem, compartilhando, para que mais e mais famílias consigam ajudar os seus filhos a comerem bem. Vem comigo para a gente conseguir transformar o mundo. E aí, nesse primeiro vídeo, eu decidi falar sobre a importância dos sentidos, porque eu bato muito nessa tecla. Comer é complexo e não é instintivo. É preciso aprender a comer, e por isso nós temos que entender a importância de cada sentido na aceitação dos alimentos. A maioria das famílias de crianças que apresentam algum tipo de dificuldade ou resistência para comer se sente culpada por isso. Acha que fez alguma coisa de errado para o filho comer bem. E aí, no desespero, essas pessoas procuram profissionais, mas infelizmente alguns profissionais acabam, por desconhecimento, reforçando esse sentimento. Mas eu queria tirar esse peso que você está carregando e dizer que a culpa não é sua. Alimentar é muito complexo. O mamar, ele é instintivo, mas o comer não. É preciso aprender a comer. Só para você ter uma ideia, comer é a terceira prioridade do corpo, ficando apenas atrás de respirar e do controle cerebral. Comer é mais difícil que andar e falar. Engolir exige o uso de muitos músculos, 24 para ser mais exatos, e de 6 nervos cranianos. Comer é a única atividade corporal que exige todos os órgãos e todos os sentidos. Audição, tato, paladar, visão, tudo isso junto vai estimular o cérebro para que a gente tenha a resposta do apetite, do prazer, do nojo, enfim, diversos outros. Então, olha só, comer não depende só de você, não depende só do paladar também. A gente precisa de todos os outros sentidos. O paladar é fácil da gente entender, né, a importância dele, porque a gente considera, e todo mundo considera como fundamental para as nossas preferências alimentares. Mas vamos pensar por que os outros sentidos também interferem tanto na alimentação? O tato, por exemplo, gente, ele é responsável por nos dar as sensações. Ele permite que a gente perceba a diferença do calor, do frio, do liso, do duro, do mole. E aí a gente consegue perceber por meio dele também as diferenças de temperatura e de textura. Você já pensou no quanto uma consistência pode influenciar no que a gente come? Por exemplo, gente, eu não gosto muito de mamão porque ele tem a consistência mais mole. Por muito tempo eu não comia e eu só aprendi a comer depois que eu entendi os benefícios dele para minha saúde. Eu tive que ter essa motivação, mas eu confesso que até hoje eu não amo. Para eu comer mamão, ele precisa estar mais durinho. E isso vale para qualquer fruta. Banana muito madura não me agrada, a manga, gelatina é uma coisa que eu não consigo comer. E aí, gente, como não faz bem para a saúde, né, eu não me forcei a comer, eu não me motivei a comer. Mas eu não como pela consistência mesmo molenga, ou seja, eu contei tudo isso aqui para exemplificar o quanto o tato interfere. A visão não precisa nem dizer que nós comemos com os olhos, né? Quantas vezes nós comemos algo pelo simples fato daquilo saltar aos nossos olhos, ou quantas vezes a gente recusa algum alimento porque ele não é visualmente agradável para a gente. O paladar ele é diretamente influenciado pela cor, e as cores vibrantes como vermelho, amarelo, laranja, eles estimulam o paladar. E o aspecto, gente, ele pode enganar o gosto porque a gente tem uma memória sensorial relacionada à visão. Por exemplo, a margarina ela é tingida de amarelo para que ela possa parecer com a manteiga. E o cheiro? O cheiro nos faz ter o apetite maior, né, ou despertar aí a nossa sensação de fome. Ele é responsável por a gente poder querer apreciar o alimento. Faz um teste aí, coloca o dedo no nariz e um alimento na boca. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de identificar esse alimento. Por quê? Existem milhares de terminações nervosas no nariz e muito menos na boca. Ou seja, a gente sente o cheiro muito mais do que a gente sente o gosto. Entende a importância disso? E
a audição? A audição também conta muito. Se a textura de um alimento não agrada, de nada vai valer o seu gosto. Por exemplo, um biscoito creme cracker, se ele não fizer o crack, ele não tá bom. Da mesma forma, uma cenoura crua, o espumante que tem que ter o barulhinho da bolha na nossa boca, né? Enfim, tudo isso vai relacionar aí, né, pra gente identificar esse alimento como velho ou inadequado para o consumo se ele não tiver aquele barulhinho, né? E aí, gente, não é preciso nascer com tato, olfato, paladar apurado, a gente consegue treinar isso. Quando a gente oferece uma grande variedade aí de alimento para a criança, a gente está contribuindo para evitar essa rejeição. Por quê, gente? Por exemplo, os bebês, eles têm uma tendência maior pelo consumo dos alimentos doces. Por quê? Porque o sabor doce é o sabor predominante do líquido amniótico. Então, a gente deve estimular o consumo de outros sabores, como por exemplo o amargo, para que eles consigam aprender a gostar desse sabor também. Se a gente ficar oferecendo somente o que é de preferência, corre o risco da gente nunca estimular e de não conseguir ajudar os nossos filhos a gostar daquilo que não é da sua preferência. Então, gente, viu como comer é complexo? Notem que há coisas que não dependem simplesmente da boa vontade da criança ou da família, é preciso ir além. Por isso, se o seu filho tem dificuldade, ele precisa de ajuda. Não veja como uma criança que está querendo fazer isso para te irritar ou te testar. Se veja como uma criança que é incapaz mesmo, que tem uma dificuldade. Por exemplo, se sua criança tiver, né, seu filho tiver uma dificuldade motora, nenhum pai, nenhuma mãe vai brigar porque essa criança não consegue andar. Assim, a gente precisa entender também, né, essa criança que não consegue comer. Se essa criança tem qualquer dificuldade para andar, os pais vão possivelmente procurar um profissional. E aí, se o filho tem dificuldade para comer, às vezes briga, xinga e não procura ajuda. Então, gente, procurar ajuda é fundamental. Eu tenho certeza que vocês não exigiriam que o seu filho lesse um livro se eles não tivessem conhecimento aí do abecedário. Então, é isso. A gente precisa entender que essa criança tem dificuldade e ela precisa de ajuda. Então, veja a partir de agora a dificuldade alimentar do seu filho com outro olhar, pensando no quanto isso é complexo e que ele precisa ser treinado, ele precisa de ajuda, ele precisa de estímulo, ele precisa de alfabetizar o seu paladar para que ele consiga comer bem. E acima de tudo, tenha calma, entenda a limitação do seu filho e vem comigo que eu vou te ajudar nessa caminhada. Se você quer aprender um pouco mais sobre alfabetizar o paladar do seu pequeno, venha fazer parte do nosso curso online do Bebê Bom de Garfo, que lá eu ensino todos os mecanismos para poder alfabetizar o paladar aí de uma criança. E aí, gente, não se esqueça, dê o seu like aqui, ativa a notificação para que você fique por dentro de muitas dicas que vão contribuir aí para a alimentação na sua casa. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais famílias possam receber essa mensagem. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.